Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, mais um episódio do Love the Problem, Flor na área, com 2 convidados especiais. Gente, eu falo que os convidados são especiais todo episódio, mas é porque é verdade mesmo, não é fake news, eu tô falando a real. A gente tá nesse mês, como eu falei nos outros episódios, no mês de aniversário de 10 anos da K21. Então hoje a gente trouxe um tema super legal que muita gente pergunta, que é o Evidence. Mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir para os meus 2 convidados se apresentarem. Primeiro, vamos começar pelo Rafael Sabag, que eu até tirei a dúvida de como eu falava esse Sabag, que é chique, egípcio, gente, vocês nem imaginam. Rafa, por favor, conta um pouquinho de você pra gente. Quem que é o Rafa? Caramba. Bom, a primeira coisa que eu posso falar é que eu sou um dos fundadores da K21. Trabalho com agilidade já talvez uma década e meia, talvez um pouquinho mais do que isso, né? Os anos vão passando, né? Incrível. Sou formado em engenharia de computação, fui desenvolvedor de software por muito tempo, mas já não trabalho com isso há bastante. Sei lá, o que mais que eu posso falar de mim? Família, o que você quiser. Pai de pet, pai de criança. Tenho 2 filhos lindos, a Clara e o Henrique, né, de 12 e 10 anos. Eu vivo em Madrid, na Espanha, tem 4 anos que a gente se mudou para cá. Eu sou originalmente do Rio de Janeiro. Tá frio aqui esses dias, enquanto o pessoal do Brasil tá no verão, e é isso. Maravilha! Seja bem-vindo, Rafa, ao seu primeiro episódio. Obrigado. Gente, inédito. Esse episódio é de tudo inédito. A Fê e o Rafa estão aqui pela primeira vez. Eu tô muito animada. Fê, já vamos aproveitar e conta pra gente quem que é a Fernanda Magalhães. Pois é, eu sou a Fernanda Magalhães, sou Agile Expert e Trainer aqui na K21. Estou aqui no time há 4 anos e pouco. Eu sempre conto essa história e agora ela vai estar registrada num episódio do Love the Problem, né? Quem me conhece sabe, eu sempre conto o meu encontro com a agilidade dessa forma, né? Conheci a agilidade há quanto tempo, gente? Mais ou menos uns 12 anos atrás. Cruzei esse portal, né? Que foi chegar do outro lado e conhecer uma cultura, um olhar, um jeito de trabalhar completamente diferente. E aí eu sempre brinco que o porteiro do portal foi o Marcos Garrido, né? Que é um dos fundadores aqui da K21 também. Na época a K21 nem existia, ele era professor na universidade, estava dando essa matéria, né? Que eu peguei como eletiva e foi como realmente, sabe, um divisor de águas assim na minha vida. Conhecer essa mentalidade, né? Essa cultura, forma de trabalhar, e foi um encontro mesmo, né? Um caso de amor ali com a agilidade. E aí tive a oportunidade de experimentar um pouco, né, na minha vida, no meu contexto profissional daquela época. E aí comecei a dar meus passos aí, né? Botar meu pé na água, experimentando um pouco mais, até vim parar aqui na K21, né? E poder falar de agilidade não só para aquele contexto, mas para diversos contextos, né? E impactar a vida de muito mais gente, né? Além disso, eu sou a mãe do Henrique, de 5 anos, e do Francisco, de 11 meses, né? Eu tava de licença maternidade até recentemente, então estou retornando aqui minhas atividades e muito feliz de estar aqui pela primeira vez no Love the Problem. Maravilhosa, gente, maravilhosas. Gente, vamos começar. A gente gosta de problema, né? Quem aqui não gosta de problema? Duvido que não tenha alguém aqui que gosta de problema. Eu queria saber de vocês, a gente falou que vai falar sobre o Evidence. Que tipo de problema, que o Evidence resolve? Na perspectiva de vocês, principalmente. Bom, vou começar falando aqui. Eu acho que, assim, o Evidence... Primeiro, dizer o que é Evidence, né, pessoal? Não sei se todo mundo sabe, que é essa sigla toda bonitona aí pra dizer Extreme Value Driven Coaching. Então tem um nome todo bonito que resolve N problemas, Flor. Então acho que isso é um ponto bem importante aqui da gente dizer. Ele não é para um contexto único e específico. Eu diria que ele é uma experiência, né, que a gente pode viver para resolver
resolver diversos tipos de problema, desde que a gente esteja querendo aprender algo muito rápido sobre esse problema, né? Não só resolver o problema, mas você quer já testar uma possível solução desse problema o quanto antes. Eu quero aprender rápido, eu quero entender sobre o meu negócio, sobre como funciona no meu time, como funciona na minha empresa, eu quero evidenciar, né? E aí muita gente usa o nome do evidence um pouco para isso, né? Para evidenciar diversos gargalos, diversas outras questões que podem existir no nosso dia a dia para que a gente consiga resolver aquele problema, né? Então, eu acho que o principal aqui, ele resolve N problemas, e eu acho que o principal é a gente ter um problema também muito bem delineado, sabe? O que é que você quer resolver. Mas basicamente o que eu quero dizer é que o evidence resolve N problemas. Ele não é para um problema. Ele pode ser para, por exemplo, se você quer fazer um lançamento de um produto mais rápido, se você quer melhorar algum processo dentro da sua empresa, por exemplo, se você quer descobrir sobre qual solução você vai implementar para resolver esse problema, você quer testar alguma hipótese. Então, ele é muito maleável. Eu iria um pouco nesse caminho, assim, né? O evidence resolve N problemas. Maravilha. E na visão do Rafa, o que o evidence resolve? Eu acho que um ponto importante que a Fernanda trouxe é a rapidez, né? Ele é um processo acelerado, e nesse processo acelerado a gente consegue evidenciar questões, problemas, gargalos, dependências que travam o trabalho de uma equipe, por exemplo. É que já tem tanto tempo que a gente usa o evidence para tanta coisa diferente que é difícil falar de uma coisa só. Mas a gente pode trazer alguns exemplos, não é? Então, por exemplo, quando a gente está fazendo um trabalho de transformação numa organização, a gente vai pegar aí 1, 2, 3 times diferentes, às vezes do mesmo contexto, às vezes de contextos diferentes, e a gente vai colocar eles para trabalharem nesse ritmo acelerado, em ciclos curtíssimos de um dia, e nisso de colocar num ritmo tão acelerado, a gente estressa o sistema, tentando não estressar as pessoas, mas é um ritmo acelerado, e ao estressar o sistema, querendo gerar nesses ciclos curtos entregas rápidas, a gente expõe o que impede essas entregas rápidas. A gente consegue expor essas dependências, essas limitações, esses gargalos. Às vezes é falta de autoridade, às vezes não sei. Pode ser questões técnicas também. Então, um uso que a gente faz muito comum na K21 do Evidence é esse. De longe não é o único uso. A gente pode usar o Evidence para o lançamento de produto. Então, realmente, o resultado do Evidence é alguma coisa sair muito rápido. Pode ser, né? É uma consequência do Evidence. Como uma campanha de marketing, a gente tem case disso. Mas, em geral, a gente usa o Evidence para gerar um aprendizado. Então, num processo de transformação em que a gente levaria muito tempo, semanas, às vezes meses, para ter uma visibilidade de quais são esses problemas, de quais são esses gargalos, de quais são esses impedimentos, o Evidence, ele meio que explode essas coisas e faz elas ficarem muito evidentes. Não é à toa o nome, a sigla foi escolhida de propósito. Ficarem muito evidentes e a gente já poder começar a tratar. Não é que a gente vai tratar tudo, nem tentar resolver tudo nessa semana que o Evidence em geral acontece, certo? Muita coisa a gente até tenta, mas isso gera a visibilidade necessária para a gente saber em cima do que a gente vai trabalhar nesse processo de transformação quando a gente usa para esse propósito. Tem uma coisa, uma vez trocando ideia com o Rafa, inclusive, que eu queria pontuar aqui, que ele trouxe que eu achei muito bacana, que se a gente for resumir o Evidence assim, né, qual é o objetivo fim, né, o objeto fim daquilo dali? É claro que no final de uma semana, né, e já a gente pode explicar aqui para o pessoal que estiver ouvindo também como que funciona o método, né, vamos dizer assim, o processo. Mas acho que assim, o objetivo fim desse processo, dessa experiência, dessa imersão que a gente vive, claro que você quer lá no final da semana entregar alguma coisa de valor para o teu cliente, né? Seja ele um cliente interno, cliente externo. Você está resolvendo um problema para alguém, é claro que você quer entregar alguma coisa de valor na mão dele, já para ele experimentar, né? Já para ele ir sentindo um pouco da solução, né? Mas a entrega em si, na verdade, é um meio para você gerar aprendizados. E isso foi uma coisa que me marcou muito, né, e que me fez refletir muito ao longo de várias execuções de Evidence dentro desse tempo que eu tô aqui. Porque no final do dia o que você quer gerar mesmo é resultado de time, resultado do processo e, claro, aprendizado de time, aprendizado de processo, mas aprendizado de negócio também, né, daquilo que você tá resolvendo. Você quer aprender sobre aquele problema, sobre aquela dor que foi trazida. Então, a entrega em si de um resultado, ela é importante, claro, é algo que a gente
quer fazer com evidence, mas ela é um meio para gerar o aprendizado, que é o grande objetivo disso tudo, né? Então, achei isso um ponto relevante aqui de trazer sobre essa experiência do evidence. Muito bom. Já estamos conseguindo dar um cheirinho mais do que é o evidence. A Fê até deu um spoiler ali, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, tangibilizar um pouco mais isso, entender como funciona na prática. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria entender de onde saiu o evidence. O Sabag já deu ali e falou, o nome foi pensado, foi de propósito. Como que inspirou o surgimento do evidence? Da onde veio? Olha, 2013, ano de fundação da K21, mas já vários meses depois, eu estava com o Marcos Garrido, meu sócio, num evento, um evento grande de agilidade, e o Marcos estava falando com um cliente dele, né? Basicamente, ele estava trazendo esse cliente para a empresa, e o cliente descreveu um problema, né? Os times que não estavam conseguindo render, que estavam já meses e meses e meses sem entregar nada, ele ia ter que acabar demitindo as pessoas, ele estava muito triste, muito chateado. E aí o Marcos viu uma oportunidade ali. E aí o Marcos é uma pessoa extremamente criativa, então ele falou assim, olha, a gente tem um produto que resolve isso. Esse produto era o Evidence, tá? Que não existia ainda, tá, gente? Então, não, olha só, o que a gente vai fazer são ciclos muito curtos e vai, entendeu? Ajudar o pessoal a aprender e coisa e tal. Aí o cliente ficou super interessado, né? Então, fantástico, poxa, dá pra fazer isso? Não dá, claro, vamos fazer. E se eu me lembro bem, a gente já saiu ali do evento com data marcada, praticamente, entendeu? De fazer. Assim, eu fiquei um pouquinho assustado, confesso, mas vambora, vamos fazer. E o interessante é que a gente, claro, conversou muito sobre o que seria isso, mas boa parte do que é o Evidence, ainda hoje, tá, emergiu ali durante o trabalho. Tá? A gente tinha a ideia, assim, o esqueleto de ideia, que eu já posso explicar aqui. A gente faz ciclos diários. Em uma semana, a gente faz um ciclo de ponta a ponta, vai da terça até a sexta-feira, por exemplo. Esse é um formato comum, né? Segunda é mais o dia de preparação, alinhamento e coisa e tal. E em cada dia, a gente tem o time, digamos que seja um time todo trabalhando em cima de um objetivo comum, ou às vezes mais de um item de trabalho, por exemplo, e vão gerar valor visível, né, e utilizável em cada um desses dias. No meio disso, tem uma porção de aprendizados, tem restrições que a gente coloca para gerar aprendizados, para gerar trabalho em equipe, de novo, para que os gargalos fiquem evidentes. Né? Só o fato de você ter que convergir para alguma coisa de valor todo dia, em geral, já é suficiente para um monte de problema aparecer. E a gente foi fazendo ali, foi pensando, foi deixando a criatividade rolar, criando regra, coisas simples até, do tipo, sei lá, cada dia a gente faz uma retrospectiva diferente, a coisa mais complexa, do tipo, olha, o time inteiro tem que trabalhar no mesmo item, porque vai gerar colaboração, vai gerar um senso de propriedade, vai fazer com que eles comecem a trabalhar fora do que é aquela especialidade deles, que é um tanto que a gente quer, né? Aqueles profissionais que trabalham no que o time precisa, né? Naquele momento. Então, várias coisas emergiram ali. Esse primeiro Evidence, se eu não me engano, foi com 3 times diferentes, já de cara, e éramos eu e o Marcos ali. Foi fantástico, gerou resultados incríveis naquela semana. A gente mesmo ficou maravilhado com o resultado daquilo. No último dia, em geral, rola uma apresentação para diferentes stakeholders dos 3 times, se forem 3 times envolvidos, e eles geraram coisas que assim, estavam para serem feitas há muito tempo, e é o que eu falei, eles estavam há meses, tinha um time que estava 9 meses sem entregar nada, e eles geraram 3 coisas de altíssimo valor para a empresa, a ponto desse diretor, que chamou, assim, o Marcos viu, escorreu uma lagrimazinha, assim, do rosto, sabe? Do tipo, caramba, né? Como é que pode? Então, foi isso. O nome, eu lembro, eu e Marcos discutindo siglas e puxando pra cá, puxando pra lá, significados, e acabou saindo o Evidence. E a ideia é essa, evidenciar mesmo, evidenciar os problemas, evidenciar, né, as questões. E assim surgiu o primeiro Evidence. Naquele mesmo ano, eu acho que a gente fez mais uns 2 depois daquilo, que também foram experiências muito, muito interessantes e muito enriquecedoras, e isso foi ajudando a definir melhor. Mas esse formatinho do Evidence assim, é praticamente o mesmo até hoje. Tem variações, tem aportes, tem melhorias, tem muita experiência. Eu acredito que a K21 já tenha feito muito mais do que 200 Evidence, talvez 300, eu não sei direito, né? Mais, né? Pois olha só, minhas contas já ficaram para trás aí. Então tem muitas histórias muito interessantes aí. Então a gente está falando, pelas minhas contas, que o Evidence tem quase a idade da K21.
Exato. Foi no mesmo ano aí que surgiu a K21 e o Evidence surgiu também. Isso é muito massa também, né? Então, com certeza, a Fê tava aqui fazendo um sinal de mais, muito mais. Então, fazendo aqui umas contas bem por cima, já extrapolamos esse número com certeza. Então, tá bom, gente, vamos recapitular aqui. A gente tá falando de uma semana, de um trabalho de uma semana, onde a gente trabalha com os ciclos diários, né? As sprints diárias. Eu queria saber de você, Fê, o que tem dentro desse dia, assim? A gente tem uma estrutura, que nem o Sabag falou um pouquinho, mas vamos mergulhar um pouco mais no funcionamento, na prática do dia a dia. O que tem dentro do dia do Evidence, por exemplo? Boa, bem assim, de forma didática, né? Assim, acho que o Evidence, ele, de certa maneira, né? Claro, não à toa, né? Vem de todo esse universo de agilidade. Ele bebe um pouco na fonte até de alguns ritos, né? De Scrum, se a gente for mal comparar, assim, né? E aí é como se cada dia, né? Como o Rafa disse, né? Ele é um ciclo diário, ele é uma sprint diária. Enquanto normalmente muitos times estão fazendo, em média, aí sprints de uma semana ou de 2 semanas, né? Fazendo um planejamento lá no primeiro dia, vamos dizer, né? Na segunda-feira. E aí, ao final do ciclo, dos 15 dias ali, faz uma retrospectiva. Dentro desse período, faz as stand-ups, né? E tal. Vamos ver aqui como é que a gente tá. Estamos indo, não estamos? Como é que tá o nosso objetivo? Vamos cumprir, não vamos? Ao final do processo, faz também uma review, né? Com o cliente, tananã. Então, todo esse processo, imagina todo esse processo comprimido em um dia só, né? Então, é claro que todos esses ritos, né? Todos esses momentos são encurtados também. Então, num ciclo diário, né? Você tem um dia ali, você vai começar o seu dia fazendo um planejamento, né? Ou seja, planning, né? O que a gente vai entregar hoje? Com o que a gente vai se comprometer enquanto time só para o dia de hoje? Qual é a menor fatia aqui, né? Fatia carpaccio, tem que ser tão fina quanto um carpaccio, que a gente consegue se comprometer, né? Uma fatia de valor que a gente consegue se comprometer para entregar no final do dia na mão do nosso cliente. Qual é esse valor, essa fatiazinha que a gente vai dar para ele degustar ao final do dia? E aí, preferência, você faz esse planejamento, né? Define ali os objetivos, os nossos compromissos, como a gente vai trabalhar. Às vezes a gente traz uma pitada ali de desafio pro dia, né? Vamos experimentar fazer isso, agora vamos trabalhar pareado, agora vamos, né, pensar em tal coisa. A gente vai usando a criatividade ali, né, para trazer alguns desafios. No meio do dia, a gente faz um checkpoint bem rapidinho com esse time, né, para saber como é que tá fluindo, como é que tá rolando, se eles estão com alguma dificuldade, né, ou se tem alguma coisa inesperada que surgiu pelo caminho que a gente possa tentar destravar para a gente conseguir chegar lá no nosso objetivo. E aí a gente combina que ao final do dia, para fechar este dia, a ideia é a gente fazer uma review, né, com esse cliente, né, com essa pessoa que está sofrendo a dor, né, esse representante aí do cliente. Então a gente traz o cliente às vezes mesmo? A gente traz. A ideia é trazer, exatamente. Legal. Vamos trazer esse cliente e mostrar para ele, olha, a gente hoje tá entregando aqui para você essa fatia baseada nessa dor aqui que foi trazida, né, que foi priorizada. Então, tá aqui, né, queremos o seu feedback. A ideia é essa, antecipar, assim como numa review de um ciclo normal, né, de uma sprint normal, é também antecipar só que em um dia. A ideia é antecipar, ouvi-lo, pegar feedback, né, ver se fez sentido, não fez, o que pode melhorar, o que ficou bacana. E aí, depois disso, o cliente sai da sala, né, e a gente fecha o nosso dia com uma retrospectiva, olhando para aquele dia, olhando para o processo, olhando para a forma como a gente trabalhou, olhando para a nossa entrega, pensando em quais são as pequenas melhorias que a gente vai trazer já para o dia seguinte. Então, o que a gente pode fazer para ter um dia seguinte ainda melhor? Né? Então, claro que quando você está comprimindo isso tudo para um dia, são pequenas coisas, né? Aquele 1% ali, que você vai trabalhar mais 1% em cima de 1%, né? No final da semana, você já está com algo mais exponencial, pensando em melhorias, né? Então, de forma pragmática, sendo estruturada, ele segue essa carinha de como se fosse um ciclo normal, né? Uma sprint normal de trabalho, só que comprimido em um dia. E por isso é que os problemas explodem e pipocam, né? Como o Rafa trouxe aí agora há pouco. Eu queria trazer para esse episódio uma discussão de um outro papo que estava rolando aqui internamente sobre o Evidence, e eu venho de um cenário muito de inovação, né? Antes de eu entrar na K21, eu tinha bem um histórico de inovação, trabalhar em áreas de inovação. Então, existem algumas abordagens de inovação que trazem um pouco dessa essência que eu enxergo no Evidence. Então, quando eu cheguei aqui e vi, eu até perguntei numa dessas conversas, falei, foi inclusive o Rafa que respondeu, o que tem de diferente? O que vocês enxergam de diferente quando a gente olha para o Evidence, quando a gente olha para outras abordagens, por exemplo,
uma abordagem centrada no ser humano, como o design thinking, ou então aquele processo do Lean Startup, que bastante de Lean Inception que a galera faz. Eu acho que essa é uma discussão legal, porque pra mim ecoou muito na minha cabeça a primeira vez que eu tive o contato com Evidence, sabe? Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho do que vocês enxergam que são os principais pontos de diferença de quando a gente olha esse leque de alternativas que pode parecer que são similares. Primeiro, assim, a maioria desses, não sei nem se é a maioria, esses processos que você mencionou, em geral, eles ajudam a que emerja um produto, uma ideia de produto, uma visão de produto, um backlog de produto. E esse é o propósito, é uma descoberta, um discovery de produto. O Evidence não é para isso, não tem nenhuma prática específica no Evidence que seja especificamente para isso. A gente até pode usar, certo? Pode, mas o Evidence, como a Fernanda falou muito bem, ele é para gerar aprendizado. E, em geral, a gente está falando de aprendizado sobre os nossos processos organizacionais, sobre como a gente funciona e o que a gente pode melhorar em como a gente trabalha como equipe, como empresa. Pode não ser só isso, tá, gente? A gente já usou Evidence para tantas coisas. Então, eu falei, o resultado pode ser o que a gente está buscando com Evidence, né? Sei lá, criar uma campanha de marketing, envolver todo mundo e trabalhar intensamente em cima daquilo, pode ser, certo? Mas o Evidence assim, ele é mais por aí, ele é mais para a gente buscar gerar um aprendizado, um conhecimento, uma descoberta de que problemas a gente tem que atacar, resolver, melhorar, enquanto gera um aprendizado sobre agilidade, sobre trabalho em equipe, sobre várias coisas aí relacionadas. Então são propósitos diferentes no meu ponto de vista. E se eu puder adicionar alguma coisa, eu vejo que também um diferencial do Evidence é também, de novo, o aprendizado é um dos grandes objetivos do Evidence, mas acho que diferente dessas outras abordagens que você trouxe, Flor, o Evidence tem uma preocupação de já entregar na mão do cliente alguma coisa de valor a cada dia. Diferente um pouco dessas abordagens que são mais exploratórias, para você descobrir alguma coisa, para você investigar um pouco mais um terreno ali mais desconhecido. O Evidence não necessariamente vai nesse lugar, ele pode pegar um terreno totalmente já conhecido, um produto já totalmente conhecido, mas N travas que tem ali que a gente não está conseguindo caminhar ou evoluir, por exemplo, e já pegar aquilo, ou seja, entrar no dia a dia da equipe mesmo, para fazer aquele trabalho fluir e entregar já algo de valor na mão desse cliente a cada dia. Então acho que esse é um grande diferencial assim também, Porque você acelera o aprendizado e o ritmo de desenvolvimento de alguma coisa para já testar se aquilo ali faz sentido, se a gente está desenvolvendo algo no caminho certo, se está de fato resolvendo o problema ou não. Enquanto que essas abordagens, muitas vezes, elas ainda... Primeiro você pensa, explora, investiga e depois é que você vai validar. Mas muitas dessas práticas a gente, eventualmente, usa em Evidence também, Acho que aí depende do problema, que a gente quer resolver. Quando eu fiz essa pergunta da outra vez, o Rafa também trouxe um outro ponto que eu achei muito legal, que era trazer de que a gente não tá tentando tirar aquele time ou aqueles times 100% da rotina e do dia a dia deles e do que eles estão habituados a fazer, entregar uma coisa completamente diferente, completamente fora do que eles já viram, e aí pôr de novo aquele time ou aqueles times de volta na rotina. Então é de fato fazer um recorte muito nítido naquela semana e aí trazer de volta. Não, muito pelo contrário. A gente tá falando sobre como eles trabalham de fato, Rafa? Me corrija aí se eu tiver errada, mas é que isso, eu achei muito massa esse ponto que ele trouxe, sabe? Pra mim, ilustrou muita coisa. Eu diria que é uma coisa um pouco ambígua e depende do caso, tá? Na verdade, a gente, em geral, não pega o time pra fazer outra coisa, a gente vai aproveitar o backlog que ele já tem, o produto que ele já tem, ou alguma coisa que tá esperando no backlog e que tem sentido sair. Uma parte importante do Evidence é evidenciar, certo? Então, a gente mostrar para negócios, olha, aquela coisa que estava ali travada que não saía, olha só, esse pessoal trabalhando de um jeito diferente consegue fazer aquilo sair, consegue que isso seja entregue. Ao mesmo tempo, a gente está naquela semana trabalhando de um jeito diferente do que eles trabalham e do que vão trabalhar depois, Em princípio, trabalhar nesse ritmo todo e com essa intensidade não é sustentável. A gente até consegue um meio termo que
que possa ser sustentável. Tem casos de times que encurtaram muitos ciclos depois que fizeram o Evidence, tá? Talvez não diários, mas talvez semanal, talvez em poucos dias. Mas tem um elemento ali depois de voltar para o seu dia a dia, mas já voltar diferente. Já voltar com muitos aprendizados, já voltar com algo mais, né? Então, eu diria que a gente não tira eles totalmente de uma coisa completamente fora. Ao mesmo tempo, a gente se vale muito ao convencer as pessoas de participar, de fazer certas coisas que eles não fariam no dia a dia de trabalho. Dizendo, olha, é um experimento, né? É uma semana separada. Mas no final das contas, a gente está, na verdade, introduzindo coisas que gratifiquem. Para que seja perene, né? A gente sai, mas tudo que rolou fica, né? Exato. Tem uma coisa que pegando só, construindo em cima do que o Rafa trouxe agora de não é sustentável viver em evidence. De fato não é, né? Que a verdade é que você chega na quinta-feira, já no final da semana, os cérebros já estão derretendo. De todo mundo, tá? De quem tá facilitando aqui do nosso lado, do cliente que tá vivendo, principalmente, né? Porque de fato você traz muitos elementos ali e provoca muito o sistema, a forma de trabalhar, que realmente tira as pessoas do status quo, né? Então, você tem que mudar muitas configurações. Você mexe em configurações mentais ali, na forma como as pessoas se comportam, se relacionam, produzem, né? E colaboram. Então, assim, viver em evidence talvez não seja sustentável. Então, acho que a pergunta e o quanto, então, que a gente pode trazer do evidence pra nossa vida, sabe? Pro dia a dia. Depois que passamos naquele furacão ali, daquele chacoalha tudo, o que daqueles elementos que a gente experimentou faz sentido trazer pro nosso dia a dia aqui? E a gente vai fazendo isso pouco a pouco, porque também tombar tudo, né? Como a gente sempre diz, é sempre muito doloroso. Então, que elementos daquilo ali faz mais sentido a gente trazer agora para nossa forma de trabalhar e produzir aqui, né? E olhar para o cliente, pensar no problema e tal. Então, é um pouco sobre provocar esse sistema e trazer um pouco desses elementos para o nosso dia a dia, sabe? Para a rotina do time. Sim, faz todo sentido. E quando eu fico pensando no Evidence, eu já ouvi muitas histórias, como vocês ouviram, já aconteceu muito Evidence aí nessa jornada. E eu queria saber de vocês se existem características que acabam se repetindo, independente do contexto, independente do cliente, nos dias, por exemplo. Já ouvi muita história, como, no dia 2 o time se encontra num estado tal, no dia 3 tem um salto. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Bom, posso trazer aqui algumas experiências assim recentes sobre isso. E é curioso você ter falado, Flor, porque realmente existe uma espécie de um comportamento padrão, assim, de fato, coisas que se repetem. É muito comum você ver a cada evidence que você vai. Então, assim, por mais que o time esteja comprado, vamos fazer o evidence, esse negócio, vamos entregar, entendi que esse negócio, como que esse negócio pode me ajudar. Por mais que o time esteja engajado e às vezes, né, os gestores também, tipo, vai lá, vou blindar o time, vocês vão fazer e acontecer. É muito comum você chegar nesses primeiros dias, principalmente no primeiro e segundo dia, eu diria ali, e a galera ainda tá um pouco mais assim, quadrada, sabe? Quadrada no sentido de, com dificuldade de entender como é que aquele mecanismo funciona, com dificuldade de incorporar ali um pouco os desafios e as práticas novas que a gente tenta trazer. Então, existe uma certa adaptação, assim, eu acho também, né, do time. Não vou dizer resistência, porque muitas vezes as pessoas querem experimentar aquilo e, vamos ver, né, em uma semana o que a gente consegue fazer. Mas acho que é um momento, assim, de muita adaptação e um pouco mais... o time, talvez, assim, as pessoas estejam um pouquinho mais fechadas, entendeu? A galera não se soltou ainda. Então, isso eu acho que é muito comum, assim, nesse primeiro momento de refinamento, porque eu diria que um dos grandes, assim, critérios de sucesso aí pro Evidence é você chegar nessa experiência também com um problema muito bem definido, né? Muito refinado, muito alinhado entre as pessoas que vão participar. Entendemos qual é o problema, qual é a dor que a gente quer resolver? Entendemos. Quando isso tá muito bem delineado, né, a coisa tende a fluir melhor. Só que até isso acontecer e a gente conseguir achar a convergência ali e a prioridade, leva esse tempo ali que você fica, tipo, sovando a massa, sabe? Pro negócio fluir de uma maneira um pouco mais tranquila. Então eu diria que nesses primeiros dias rola esse estranhamento, né, do processo e da forma de trabalhar. E, cara, normalmente no quarto dia, assim, e no quinto, claro, né, que a entrega de tudo já é aquele sentimento de alívio, assim, o sentimento do sextou, praticamente. Acabou o evidence, cara, olha o que a gente fez, olha o que a gente aprendeu nessa semana. Normalmente é quando o time começa, em geral, a entrar mais num flow. Tipo, entendi o mecanismo e agora peguei o ritmo, sabe? Então eu diria isso. É claro que não é uma regra, né? Tem times que a coisa vai fluir muito bem, responde muito bem, tem outros times que já
por N fatores na organização que são evidenciados durante essa semana, né? Dependências, problemas na eficiência, vai e volta de processos e tudo, falta de clareza de prioridade, tudo é prioridade, né? Então, enfim, problemas organizacionais aí que a gente sabe bem. Então, assim, tem times que realmente passa a semana e a gente fica com mais dificuldade, inclusive de fazer entregas, né? Acontece isso também, mas são os pontos aí que eu traria. Tem algumas coisas características que eu vi repetindo em alguns evidence para reforçar aí o que a Fernanda falou. Então, por exemplo, a gente, desde o primeiro dia, coloca eles para trabalharem juntos, né? Olha, vocês têm que trabalhar em cima desse mesmo item de negócio, esse mesmo item de valor. Isso já causa uma estranheza, né, nas pessoas. Então, é natural que as pessoas olhem para um quadro e para um board e deixa eu pegar a minha tarefa, né, o que eu faço. E no primeiro momento, talvez tenha tarefa para todo mundo, mas no momento seguinte não tem. No momento seguinte, eu terminei a minha tarefa, volto para o quadro e a gente não quebrou o item seguinte de trabalho antes de terminar o primeiro. Uma restrição que a gente coloca. E é interessante o comportamento das pessoas diante disso. Tem uma minoria que meio que se desespera e vem falar com a gente, meu Deus, o que eu faço? Tem uma outra minoria que cruza os braços, mas isso vai ficar evidente já, porque a gente faz um checkpoint, tipo uma daily scrum no meio do dia. Sabe o que a grande maioria faz? Olha para o resto do time e fala, quem precisa de ajuda aqui? E eles começam a parear sem a gente ter falado nada sobre parear. Então esse é um comportamento que eu vi várias vezes, que é muito interessante. Isso muito logo ali no comecinho, né? Existe a surpresa do próprio time ou dos stakeholders quando sai uma primeira entrega na terça-feira. Às vezes não sai na terça, sai na quarta, a primeira acontece, tá? Mas agora, caramba, olha só, olha o valor que a gente já gerou. Então, eu lembro do primeiro evidence, foi uma coisa incrível, eu acho que vale a pena contar aqui, em que o produto fazia um acompanhamento de linhas de ônibus, né? Era uma coisa assim. E aí eles decidiram, em vez de fazer um gráfico complicado com esse tal, tinha que sair um dia, né? Então era basicamente mostrar a quantidade de assentos livres e assentos ocupados numa das linhas principais. Era a primeira coisa que eles fizeram. E aí chamaram um dos stakeholders importantes para review, né? No final do primeiro dia. Ele olhou para aqueles números e perguntou, esses são números reais? E o pessoal falou, sim, claro, são números reais. Tem que interromper a reunião. E saiu. E a gente ficou meio assim, atônito, né? O que aconteceu? O que foi? E aí fui lá atrás dele conversar. O que houve? Não, isso tá péssimo, isso tá terrível. Eu tenho que ligar lá pra empresa de ônibus, eles têm que mexer nisso agora. Estão perdendo milhões. Então, já foi o impacto de um time que não entregava nada há muitos meses ali, na hora. E aí voltar para explicar pro time, porque não tinha sido ruim, parecia que tinha sido ruim, né? O que tinha acontecido. Eles ficaram assim, tipo, o que foi isso, né? E não, era o contrário. Já tinham gerado um valor. E eu me lembro também de um outro evidence, poucos anos atrás, que eu participei na França, em que era para uma grande empresa que tem lojas e coisa e tal, e eles estavam refazendo, a ideia era refazer uma parte importante da loja online deles, e no final, né, no último dia, quando a gente faz aquela big review com diferentes stakeholders, né, um dos desenvolvedores puxou o microfone para falar, depois de apresentar e coisa e tal, ele falou assim, olha, a gente tinha isso aí para fazer o nosso backlog para 5 meses de trabalho. Uma semana, tá aqui, tá funcionando. Já resolveu, já podemos botar online. E não é que eles comprimiram 5 meses de trabalho em uma semana. Aí um aspecto importante aí do evidence, né? A gente pegou o mais importante do mais importante do mais importante daquilo. Tá? E pensando um pouquinho no 80-20 ali do Pareto, né? É um tanto disso que a gente faz no evidence. E ali o que saiu, valia a pena botar online. Já resolvia o problema. Já resolvia a questão que eles queriam resolver, né? Então foi um pouco a surpresa dele e a surpresa dos stakeholders, das pessoas que estavam presentes ali diante desse resultado. A gente vê muito isso acontecer no evidence. Cara, que massa. Então, a gente consegue enxergar alguns comportamentos padrões. Vocês já falaram um pouquinho sobre um case aqui, um case ali, mas agora eu acho que tem gente ouvindo que é tipo eu, que nem São Tomé só acredita vendo. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, um case ou outro, enfim, um case que marcou pra você, Fê, um case que marcou pra você, Rafa, além desses que vocês já falaram um pouco, pra gente conseguir entender mais ainda, tangibilizar mais ainda e pegar a dimensão do que pode ser um evidence. Mano, eu vou ter que falar do case da Coca-Cola. Não tem uma opção. Já tá o Rafa indo aqui. Gente, esse case, inclusive, tá? Ele tá divulgado, né, na página da K21, K21.global.
E é um case, assim, realmente que foi muito marcante, eu acho que na história da K21, pra mim e pro time que participou especialmente, né? Foi uma super história, assim, pra contar, e uma super experiência, né? Que foi muito desafiadora pra gente também, tá? Que tava lá executando. Mas vocês estão acostumados, fazem isso o tempo todo. Não, gente. Cada cenário é um cenário, cada história é uma história. E por mais que o processo seja mais ou menos o mesmo, né? Você tem que mergulhar naquela atmosfera ali diferente, né? Cada problema é um problema, certo? Então, acho que essa história foi muito rica, assim, em N sentidos. E é o case da Coca-Cola, que aconteceu durante a pandemia, né? Então, isso aí também é interessante, que eu acho que foi o primeiro Evidence que eu rodei totalmente online, 100% online, né? Porque vale dizer que tudo isso aqui, essas histórias que a gente tá contando, elas são muito vivas e né, elas foram vividas realmente, né, no corpo a corpo ali, né, naquele mundo que era presencial, né, lá atrás. Então, acho que foi a primeira experiência online, então foi bem interessante por isso também, e funcionou muito bem, né, ou seja, o método é independente de como a gente faz. Bem, então, o que aconteceu? A gente chegou lá numa reunião com o diretor de inovação da Coca-Cola, né? E eles tinham um problema que era... eles precisavam lançar um produto novo no mercado, né? Para testar a aderência àquele produto, porque ele era uma água com gás, com um pouco de álcool, né? Era um produto até, de certa maneira, para fazer uma certa concorrência com a cerveja, né? Para um público que quer tomar alguma coisa mais leve, mas que não é cerveja e tal. Então, eles queriam testar rapidamente isso, nessa adesão no mercado brasileiro. Né? Então eles começaram por Rio e São Paulo e tal, só que eles tinham esse desafio de fazer esse lançamento muito rápido, né? Porque era um investimento e tal, e eles queriam testar, validar a hipótese, né? A aceitação do produto quanto antes no nosso mercado aqui. Só que, qual era o grande desafio, né? Como uma grande empresa, né, que muitas vezes sofre aí do mal do gigantismo, eles tinham um prazo médio lá, né, para fazer todo o plano de lançamento do produto, né? Não é nem botar o produto na gôndola, é lançar o plano, desenhar o plano de lançamento do produto. Eles levavam em média 9 meses para fazer isso, né? O tempo médio assim da indústria, e na empresa era esse tempo aí, ou seja, 9 meses, vai e volta, reunião com a equipe de marketing, reunião com a engarrafadora, reunião com a pessoa lá do supermercado, reunião com não sei quem, com o financeiro. Então era muita costura para fazer, muito vai e volta, muitos alinhamentos, e esse vai e volta levava 9 meses. Pois bem, nós chegamos lá e eles falaram assim, olha, a gente queria testar um jeito diferente, né? O diretor falando pra gente, queria testar um jeito diferente de fazer isso, sei o que vocês têm? Vocês têm uma coisa pra propor e tal? E aí foi muito engraçado, porque na hora, Rafa, adivinha quem tava lá? Marcos Garrido, conversando com ele, e falou assim, não, a gente tem como fazer isso, claro, fazer esse lançamento muito mais rápido. A gente vai fazer ciclos de 2 horas. Aí o cara falou assim, como assim, ciclos de 2 horas? Vocês vão acelerar o negócio? Eu levo 9 meses, como é que você tá me dizendo que em ciclos de 2 horas, ao longo de uma semana, a gente vai conseguir fazer esse plano de lançamento? A gente leva 9 meses, isso é impossível. Aí o Marcos falou assim, não, mas pensa bem, você leva 9 meses, a gente vai experimentar fazer isso em uma semana. No pior cenário, você perdeu uma semana só, né, dentro de 9 meses. Então vamos experimentar fazer esse negócio, desenhar esse plano de lançamento, tentar, né, encurtar esse processo todo para uma semana. E aí, a gente fez um bom pré-evidence, né? Porque acho que isso é um ponto relevante também aqui de trazer, né? Um sucesso de um evidence, como eu estava dizendo há pouco, é você delinear, definir muito bem esse problema, né? Quais são os perímetros ali, o que você precisa resolver, né? Então, isso foi feito e a gente pediu para esse diretor listar lá todas as perguntas que ele precisava ter a resposta, né? Com relação ao plano de lançamento até sexta-feira, né? Até o final daquela semana. Tudo que você precisa aqui responder, ter clareza para fazer esse plano. Aí ele listou lá e, claro, pedimos para priorizar, né? Prioriza a ordem, né? E aí, gente, o que acabou acontecendo? A gente fez o evidence do evidence, ou seja, que o evidence em si, cada dia seria um ciclo, né, diário de entrega. Você planeja o dia, você executa, no final do dia você faz a review e a retrospectiva. Só que nesse caso a gente usou ciclos de 2 horas. Então a gente planejava o que a gente ia fazer naquelas 2 horas, trabalhava nas 2 horas, depois que terminava aquele ciclo de 2 horas, fazia uma review, uma retrospectiva, e já planejava, já engatava para o próximo ciclo de 2 horas. Então, em uma semana, façam as contas, quantos ciclos de 2 horas a gente viveu. Então foi o evidence do evidence, o evidence elevado à segunda potência, né? Então, foi muito interessante esse processo, porque aí foram praticamente, né, no final do dia, porque teve um feriado nessa semana, então na verdade foram 4 dias, com 4 sprints cada dia, né? Então você teve ao final do processo 16 ciclos de trabalho. E quem que estava nesse trabalho? O time que estava envolvido era
isso foi um fator também relevante, né, que a gente pediu pro diretor, falou assim, a gente vai precisar também que você, além de fazer essas perguntas e priorizar tudo que você precisa resolver para fazer esse plano de lançamento, a gente precisa que você também convoque todo mundo que precisa estar junto. Quem é esse time multidisciplinar? Todas essas inteligências que precisam estar juntas aqui para discutir essas perguntas e desenhar juntas o plano. Então isso foi um fator muito crítico para o sucesso também, né? Você tinha todas as pessoas necessárias ali num time mega ultra multidisciplinar, né? Então você tinha pessoa de marketing, de finanças, de branding, de estratégia, você tinha as engarrafadoras, né? Os players externos também, né? As pessoas que são agentes ali que trabalham junto com a Coca para lançamento, né? Então você tinha pessoas do Rappi, pessoas da MTV, pessoas do Twitter, enfim, você tinha diversas frentes ali também que iam ajudar canais, né, de divulgação, e todo mundo trabalhando e pensando junto para resolver todos aqueles problemas, né, todas aquelas perguntas, né, que no nosso caso aqui eram os problemas que esse diretor precisava resolver até o final daquela semana. Então, o resultado dessa experiência toda foi, claro, muito aprendizado sobre como a Coca trabalha lançamento, na estratégia de plano de lançamento do produto, sobre como eles podiam trabalhar melhor, sobre como eles precisavam fazer mais costuras, né? Como era possível fazer aquilo em poucos dias, né? 9 meses versus 4 dias. Então a gente teve um ganho aí de 98% mais rápido para fazer esse plano, né? Então, ao final do processo, o diretor ficou assim, inacreditável, e não acredito que em uma semana, né, 4 dias aqui, a gente já tem um plano para eu levar para o comitê lá e a gente tomar as decisões que precisa para seguir adiante e botar o produto na gôndola. 9 meses versus 4 dias. Então, eu acho que essa experiência foi muito, claro, foi muito intensa pra gente também. Caraca, um monte de gente envolvida, a gente trocando muito no backstage aqui. Como é que a gente vai facilitar, como é que a gente vai puxar dessas pessoas. E, assim, acho que foi uma história muito incrível pra contar. E de novo, que mostra como esse produto, né, como o Evidence é uma experiência realmente tão maleável, né, que serve pra resolver diversos problemas. Tipo esse, que não era botar o produto na gôndola, mas era desenhar o plano de lançamento do produto, que já era valor suficiente para eles tomarem outras decisões internas sobre, aí sim, né, sobre a produção, fabricação e distribuição do produto. Então, enfim, foi um case bem bacana aí, que a gente se orgulha pra caramba. Cara, realmente, é impressionante. E, galera, como a Fê falou, é um case público, tá? Tem no blog da K21. Eu vou deixar também o link do artigo na descrição do episódio, então, para facilitar para vocês. Fê, obrigada por compartilhar. Rafa, tem alguma coisa aí que surgiu na sua cabeça, algum case que foi marcante para você? Eu acho que nessa dos múltiplos propósitos do Evidence, o uso que a gente fez e faz, na verdade, né, para treinar nossos coaches, né, para treinar nosso pessoal. Ou seja, a gente já fez várias vezes tendo, claro, coaches experientes, né, e trazendo alguém que estava um pouco mais verde, né, um pouco mais precisando de mais carga. Mas aí eu tenho um cliente nosso, eu mencionei esse cliente francês, foi lá também, né? Em que no mesmo Evidence, a gente fez algumas vezes, né? A gente estava atendendo aos times, né, as equipes envolvidas e treinando Agile Coaches desse cliente. Ou seja, o Evidence foi usado como parte de um programa que a gente estava fazendo nesse cliente para criar lideranças ágeis. Um programa que tem vários treinamentos, que tem um coaching remoto que a gente faz com cada um deles e coisa e tal. E para um grupo seleto desses coaches, a gente rodou Evidence para colocar eles em ação, diante de times, diante dos problemas, diante das situações. E não só a gente vê eles em ação, mas também dar feedbacks e ver como eles reagiam a determinadas situações, às vezes algumas mais críticas, né? Como é que facilitavam alguma coisa, se enxergavam o que estava de fato acontecendo. Então, a gente, desses mesmos Evidence, a gente usou tanto para atender aos times e aos problemas que a gente tinha que resolver, quanto para treinar esses Agile Coaches, né, do próprio cliente. Foi uma experiência muito interessante. Fica mais intenso ainda, né, porque você tem que estar prestando atenção no que acontece nos times e toda a intensidade que tem na questão acelerada, né, dos problemas que a gente tem que estar debatendo e resolvendo, e ao mesmo tempo estar acompanhando 1, 2, às vezes
talvez até 3 pessoas aí que estão aprendendo a fazer a coisa, né? Nossa. Então, é mais intenso ainda. Esse me parece também ser insano, assim. E eu, por exemplo, o último Evidence que eu rodei com um time. Quais os cenários que vocês já encontraram de uma quantidade maior de times ou um time só? Normalmente, o que vocês viram aí ao longo desses anos de Evidence que vocês vêm trabalhando com Evidence? Tá, no meu caso eu já rodei com 1, 2 e 3 times, né? Olha, eu gosto muito com 3 times, tá? Parece meio louco, mas você ter mais de um contexto te dá uma visão mais, tridimensional da coisa, e ao mesmo tempo eu gosto muito das trocas que acontecem entre os Agile Coaches que estão envolvidos no Evidence. É muito intenso, a gente está tomando decisões muito rápidas e trocando e aprendendo, e não é que fica cada um com um time, entendeu? Se são 3 times, digamos que a gente tem 3 coaches, são os 3. Então eu gosto dessa intensidade, é muito viva a coisa, sabe? Então, eu já fiz com um time também, foi legal, foi interessante, mas é menos adrenalina, vamos colocar assim. Olha, mas é menos adrenalina média, porque nessa história da Coca era um time com mais de 30 pessoas, umas 30, 40 pessoas, era muita adrenalina. Era um super time, assim. Mas eu concordo com isso que o Rafa trouxe, né? Realmente te dá uma visão mais ampla, assim, daquela área, né? De repente você tá trabalhando com 3 times diferentes e tal, E assim, é interessante que você começa a pipocar ali os padrões de comportamento, né? Coisas similares que você começa a ver entre esses times, que se tornam aí depois questões sistêmicas, né, que vão virar um backlog para alguém, certo? De tratar, assim, do ponto de vista de comportamentos, de processos, de eficiência, de eficácia, e que a gente precisa resolver, né? Vira um backlog para gestão também, né? De próximos passos, como é que a gente vai trabalhar e evoluir gestão, BPs, RH, né? Todo mundo, se possível, né? Trabalhando junto aí nessa evolução. Por outro lado, também já tive a experiência de fazer com um time só, né? Inclusive, há 2 semanas atrás, estava vivendo um Evidence que foi de um time só. Eu acho que tem um outro ponto interessante, assim, de quando você tá com um time mais dedicado a um time só, que é a oportunidade de você mergulhar um pouco mais fundo naquele problema de negócio ali, né, que você quer resolver. Porque quando você tem 3 ao mesmo tempo, claro que a coisa é um pouco mais intensa, assim, né, e os tempos são mais rápidos, né? Vamos dizer assim, quando você tem um time, você tem mais calma, normalmente. E aí, eu acho que tem essa riqueza, assim, também de você poder mergulhar bem e, enfim, se aprofundar até em um problema específico junto com aquelas pessoas, né? Você se sente até mais parte da entrega, assim. Enfim, os dois têm coisas interessantes, assim, pra extrair, eu acho. Legal. O último que eu rodei foi com um time. Quem sabe o próximo não tem mais. Vamos ver o que vai rolar. Gente, a gente tá começando a se direcionar pro fim do episódio. Eu não sei, eu imagino, talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente estejam se perguntando também até que ponto elas conseguem absorver isso, pôr em prática, testar. Eu consigo executar isso sozinho? Do que eu ouvi aqui, eu consigo começar por algum lugar? O que tem aí? O que vocês acham em relação a isso? Eu acho que assim, super dá pra você rodar no seu time, na sua empresa, se você quiser, né? A gente tem um material disponível sobre isso também que explica direitinho, né? A gente pode divulgar aqui depois, né? O link que tem lá, explicando todo como é que funciona o processo, né? O método e tal, os ritos e etc. Eu diria, assim, se eu pudesse dar uma dica, seria assim, acho que tem alguns pré-requisitos, assim, ou, enfim, pontos muito importantes pra gente pensar antes de se jogar numa experiência como essa, né? Que eu acho que um é ter muita clareza de qual é o problema que eu quero resolver. Qual é a dor que tá ali na mesa que faz sentido pro meu negócio eu atacar, eu priorizar, eu querer vasculhar aquilo dali pra sacar dali aprendizados de negócio sobre o time, sobre o nosso processo, sobre como a gente está organizado dentro da empresa, né? Qual é o problema que é interessante eu atacar para extrair dali outras melhorias? Então, acho que ter essa questão muito bem definida, delineada e alinhada seria um bom primeiro passo, né? Tem um objeto aqui importante, né? Algo importante para resolver. O segundo passo seria assim, quem é o time que pode ficar dedicado, né? Quem são as pessoas que podem ficar dedicadas aqui para essa construção, né? Para olhar para esse problema, para a gente se debruçar, se entregar para aquilo, priorizar e, de fato, tentar sair todos os dias
com alguma entrega de valor, né? Pra gente avançar nesse problema e tentando reduzir essa dor de alguma forma. Então, acho que ter esse time, assim, que possa estar dedicado, né, pra essa experiência. Claro que nosso objetivo não é, como a gente falou, né, ao longo da nossa conversa aqui, né, não é tirar essas pessoas da realidade delas, trancá-las numa sala para elas resolverem esse problema e depois elas voltam pro seu dia a dia. Não é essa a ideia, é a gente entrar no dia a dia delas, mas é isso. No seu dia a dia, qual é o grande problema que você tem para resolver? Vamos tentar, então, estar junto aqui pra gente resolver esse problema, se dedicar e poder focar, né, numa prioridade única. E garantir que você tenha ali todas as skills, né, as habilidades necessárias para fazer aquele negócio sair. Ainda que seja em caráter experimental naquela semana, sabe? Ah, não, mas fulano é de outro time, é o cara que testa, ele é de outra equipe, ou o X é de outra equipe. Tudo bem, mas será que naquela semana a gente consegue criar um ambiente onde a gente tenha todas as skills ali necessárias só pra gente ver como é que rola? E aí evidenciar N coisas e aí ao final da semana gerar esses aprendizados, né? Então, eu pontuaria essas 3 coisas, assim, né? Ter um problema bem definido, ter um time que possa trabalhar naquilo e ter juntar as habilidades ali necessárias para conseguir fazer a entrega, né? A cada dia. Muito bom. Ô, Rafa, seguindo o flow das dicas aí, que você tem alguma para deixar pra gente? Olha, assim, como a gente usa vários elementos do Scrum e ideias do Kanban, e usa bem, né? Usa ali na essência, eu diria que ter um bom conhecimento dessas coisas é bastante importante para a gente conseguir rodar um bom evidence. Ter coaches com algum nível de experiência, com clareza do que querem alcançar. Tem coisas feitas de uma forma muito cirúrgica no evidence, né? E as intervenções são cirúrgicas. Você não quer entrar demais, mas tem que entrar ali nos pontos precisos. Você não quer guiar demais, mas as coisas têm que emergir de uma certa forma, mas algumas vezes você tem que empurrar um pouquinho. Então, assim, eu acho que essa sensibilidade aliada a esse conhecimento ajudam muito a que o evidence funcione bem. Gente, muito obrigada. Eu cada vez que eu sento com alguém da K21 para falar sobre o evidence, eu aprendo muito mais. Então, é muito legal a gente pegar essas perspectivas, entender como as coisas podem ser diferentes, partindo de um mesmo lugar. Eu queria agradecer vocês, agora é o momento de vocês deixarem recadinhos do coração, se vocês quiserem trazer algum ponto, falar alguma coisa, deixar alguma mensagem para a comunidade que vai ouvir a gente, que está ouvindo a gente, essa é a hora. Eu só diria que se vocês quiserem saber mais sobre o Evidence, ouvir, ou bater um papo, ou qualquer coisa, tô disponível. A Fê mencionou que a gente tem material sobre o Evidence, já tem vários anos eu escrevi um guiazinho do Evidence que está lá no site, evidence.org, está em inglês. Tá, pessoal? Algum dia a gente traduz para português, tá? Mas a gente fez esse guia naquele formatinho de Scrum Guide, né? Foi com essa inspiração. Mas ali tá descritinho o processo, tá dizendo o que a gente espera mais ou menos de cada coisa. É meio seco, assim, né? Falta um pouco de emoção ali, mas ajuda a entender. E tô disponível para qualquer bate-papo que quiserem ter sobre o Evidence, tirar dúvida, criticar, sugerir. Eu acho que pode gerar conversas muito ricas. O que eu ia dizer é que acho que tem um fator aí legal dessa experiência toda, assim, para mencionar, que acho que todo mundo que entra no Evidence entra de um jeito e sai de outro, sabe? E isso vale tanto para o time, que passa por essa experiência, né, que faz a experiência passar pelo corpo, mencionando a Ximena aí, né, que sempre fala sobre isso. Então, o time entra de um jeito e sai de outro, mas a gente que tá ali no processo facilitando também, né, porque é uma super oportunidade pra gente também evoluir, né, olhando cada problema sob uma perspectiva diferente, cada negócio, cada indústria, são tantas variáveis, né? E cada evidência que a gente passa, assim, eu falando por mim, não tem um que eu entre com um pouquinho de frio na barriga, sabe? Aquele frio na barriga bom, assim. Não tem um que eu não entre, né? Com frio na barriga, que você entra e fala assim, caraca, o que vai dar, né? Como é que vai ser a construção aqui de cada dia? Será que vai rolar? Será que vai sair? E a gente sofre, assim, também, junto com o time, sabe? Sofre, assim, de tipo, cara, quero ver esse negócio saindo. E no final, lembro essa última experiência que eu tive há 2 semanas atrás, num cliente, na review final, que eles chamaram o cliente pra vir ver o produto que eles estavam desenvolvendo, que foi um feito único, assim, porque eles nunca tinham chamado o cliente. Então, assim, só aquilo já estava sendo disruptivo o suficiente, sabe?
era uma novidade para eles também, apresentar e compartilhar a tela e mostrar que eles estavam desenvolvendo, que estava lá já na mão do cliente, mas eles queriam que o cliente, sabe, experimentasse ali. E, nossa, é muito bacana o processo também de quem tá conduzindo junto, porque eu vibrava e torcia junto com eles, sabe? Tipo, o produto vai ser muito legal, o cliente vai gostar e vai dar tudo certo e tal. Você fica torcendo, sabe? Então é um processo, assim, muito intenso, de muito aprendizado, porque você mergulha, de fato, naquele problema, naquele universo ali junto com as pessoas. Você quer ver as pessoas saindo do outro lado. E é isso, assim, acho que ele é meio transformador e as frases que a gente escuta é assim, poxa, não dá pra viver em evidence, né? Mas o que eu vou levar dessa experiência aqui já na segunda-feira? Eu acho que esse é um dos maiores resultados, assim, pra gente também, né? As pessoas curtirem a experiência. E várias vezes a gente já escutou também, não dá pra viver assim, não? Não dá pra fazer assim todo dia? A gente fala, olha, vocês podem até tentar, né? Mas será que vocês vão aguentar? Porque é realmente muito intenso e cansativo, mas eu acho que é um pouco isso, sabe? É uma experiência que tem, de fato, um poder transformador, assim, né? De plantar muitas sementes pra gente querer fazer as coisas diferentes. Então convido vocês para experimentarem, né? Começarem a plantar essas sementes aí na organização no dia a dia de vocês. É isso, gente. Valeu, galera que tá ouvindo. Então eu quero saber o que vocês acharam. Conta pra gente lá no nosso grupo no Telegram. Compartilha esse episódio. Traz pra gente se vocês têm alguma dúvida. Como o Rafa falou, a gente tá aqui pra trocar sobre isso. E muito que bem, quem sabe, se alguém tentar alguma coisa, conta pra gente também. Mais uma vez, obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, obrigada, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau, pessoal. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.